Alô? Alô? Eu estou fazendo contato aqui com o Dr. Herberto Edson Maia, nosso amigo Dr. Maia, psiquiatra. Alô? Alô, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Beatriz. Tudo bem? Tudo bem, e tu? Eu tô, né? Tô bem. Já comprou a passagem para Brasília? Já. Tudo certinho. Tudo ensaboado, já comprei tá tudo certinho. Muito bom. Não, o negócio tem que ter fé na vida, né? Tem que estar acreditar, né? Exatamente. Mas eu estava comentando agora há pouco, doutor Maia, sobre alguns temas, e sempre eu me lembro do senhor aqui, quando eu estou falando e a gente chega um pouco, doutor Maia, sobre alguns temas, e sempre eu me lembro do senhor aqui, quando eu estou falando e a gente chega em determinadas situações, eu digo, não, vou falar com o doutor Maia. Porque Sim. as coisas sempre encaixam naquilo que a gente reflete todos os sábados aqui, né? É que Sim. fazemos 1000 malabarismos, mas sempre vamos chegar na encrenca que que são as reações humanas, né? Exatamente. Que não tem muita saída. Então tá. É que vem coisas aqui, vão chegando coisas novas aqui, a gente vai se perdendo um pouquinho. Mas eu estava agora há pouco comentando de uma senhora que foi presa lá em Santa Cruz. E a gente sabe que essas cidades, elas são racistas mesmo, porque é uma característica de algumas cidades, né, do Rio Grande do Sul. E ela começou a xingar alguém por ser negro. O senhor está com o telefone celular, né? Sim, tô. É que tá dando um barulho estranho. Alguma coisa não tá sendo mexida, né? Tem algum barulho, acho que não mexer alguma coisa, ó. Tá dando barulho. Eu não tô ouvindo nada, assim. Não, pois alguma coisa que o senhor mexe aí. Quando o senhor mexe, dá um barulho forte. Parece que é conexão. Né? Engraçado, eu não tô... O ideal é deixar ele solto, assim, em cima de uma mesa, alguma coisa, para não tocar nele, né? Porque daí não dá... Eu não tô tocando, eu tô não realmente... Que engraçado, né? Vamos ver se alguém me auxilia e diz que está ouvindo também. Se não sou eu que estou tendo aqui um... Exatamente, às vezes pode ser as vozes da cabeça. Doutor Maia, agora, antes de eu entrar nessa questão da senhora lá de Santa Cruz, dá para a gente dizer que existe mundialmente uma questão com relação à questão mental nesta virada, nesse momento que a gente está vivendo? Porque olha que são coisas muito estranhas que o ser humano está fazendo, né? Olha, eu acho que isso, se tu olha para qualquer lado da história, né, basicamente passado, sempre houve esse tipo de visão assim mais estrutural ligada ao que seria chamado de racismo, né? Porque tu vê que a gente é criado... Tu tá ouvindo bem, né? Tô ouvindo bem. A gente é criado dentro de uma zona civilizatória que ela é carregada e linhas chamadas ético-morais com valores os mais variados possíveis em relação a essas linhas de civilização ou civilizatórias, né? Então, as minhas crenças são baseadas nas crenças básicas da sociedade que eu vivo e da maneira que eu fui criado naquela família específica, porque vai depender muito da quantidade de maneiras de pensar e ver da minha família, do meu pai, da minha mãe e da minha formação no lugar onde eu fui formado. Então, a estrutura é o que a gente chama estrutura do caráter ou estrutura civilizatória que me faz lidar com o mundo de uma forma em que eu enxergo as coisas baseado no jeito que eu fui formado. Esse é o caminho, vamos dizer assim, mais geral para todos.
à medida que eu tenho, vamos dizer assim, mais geral para todos, à medida que eu, vamos dizer, tenho uma formação aberta, mais ligada a esse tipo de visão de que o mundo é mutante, que as coisas mudam e que as coisas vão ficando diferentes conforme o tempo, a civilização, a maneira que o mundo se comunica. Hoje, uma comunicação tão aberta, tão cheia de nuances, que estão sempre chegando informações novas que, de certa forma, me formam aí num nível mais global. A partir da adolescência e da faculdade, ou hipoteticamente do trabalho que eu vou enfrentando, eu vou ganhando mais informações que vão formando um caráter que, nas linhas ético-morais básicas, me orientam. Mas quase todos nós temos setores da nossa personalidade que psicologicamente se entende como um setor psicótico, onde eu posso ter uma conduta psicótica num determinado momento. Esse setor mais, vamos dizer assim, desagregado da personalidade, ele geralmente é ativado quando eu perco o controle através de um uso exagerado de álcool ou de drogas ou coisas parecidas. Eu posso perder absolutamente o controle central que me orienta. Então, numa situação como essa que tu trouxe de exemplo, essa mulher, ao beber, ativou essas coisas mais arcaicas e, vamos dizer, escondidas dentro dela, e isso se liberou de uma forma, assim, ligada à conduta, que é uma ação desmesurada, absurda, e ela, então, daqui a pouco tem que explicar para ela mesma por que houve a prisão. E sempre a tendência a nós é nos tornarmos sempre vítimas, né? Mesmo eu tendo culpa, né? Dependendo das circunstâncias, que é absurda, fora de contexto, e que eu preciso me defender explicando dessa forma. Deve haver uma ditadura. Quem é que está sendo eleito? Aí eu uso isso a meu favor, porque eu quero pecar, mas nunca ser punido pelo pecado que eu faço, né? Essa é a grande parcela do nosso estilo infantil. A gente sempre põe a culpa no outro, né? Sempre pondo a culpa no outro, porque quanto mais, vamos dizer, incapaz eu sou de assumir responsabilidade sobre a minha existência, a minha maneira de ver o mundo funcionar e a minha capacidade de estar aberto a informações novas que podem mudar os esquemas que eu vivo, porque realmente as coisas mudam o tempo todo, porque a realidade é como um rio, né? Eu tomo banho hoje nesse rio, amanhã pode mudar os esquemas que eu vivo, porque realmente as coisas mudam o tempo todo, porque a realidade é como um rio, né? Eu tomo banho hoje nesse rio, amanhã eu entro, não é a mesma água, mas a maioria das pessoas quer a mesma água sempre, então vão ficando meio fossilizadas e até angustiadas com qualquer tipo de mudança. E a mudança geralmente gera medo. E se eu tenho medo de mudar, eu tenho tendência a me fixar, a enrijecer e ver as coisas sempre do mesmo jeito, como se mudar fosse uma coisa absolutamente mortal. O medo é uma das grandes dificuldades que me gera uma ansiedade e uma angústia, e eu tenho que ter aquela direção que eu tinha desde que eu me dou por mim. Sim. Então eu vou ficar sempre numa zona, vamos dizer, de ter que estar me defendendo, o tempo todo, né? Todo mundo é inimigo. Assim, nesses diálogos eu começo sempre a pensar naquela ideia assim daquele país, o Butão, aonde as pessoas são, a gente já comentou isso há muito tempo aqui, onde as pessoas são levadas pela cultura a pensar na morte 5 vezes por dia, ao menos, né? E essa cultura levaria as pessoas a terem um sentido maior de viver aquilo que está acontecendo agora, exatamente pela consciência da morte. Porque, veja, a gente, parece até engraçado, essa semana essa semana não, na semana passada eu tive que acompanhar uma pessoa que foi num cemitério como é que é aquilo? Velório, né?
Velório. No velório. E era uma coisa que fazia muito tempo que eu não ia. E aí eu saí daquele ali, entrei nos outros e procurei conversar com algumas pessoas só para ver como é que estava o clima, entende? Bem coisa de repórter, né? E o que a gente percebe? As pessoas levam na brincadeira. Ah, o cara foi embora, não sei o quê. A gente brinca, né? Leva na brincadeira. Mas tu vê que é uma brincadeira meio desesperada, né? Porque a proximidade daquilo ali para a tua história é muito longa, muito próxima. Quer dizer, aquele que está deitado ali no caixão é tu amanhã. É tu, sabe? Tu vai para lá, tu vai morrer. Então, se a gente não tivesse esse medo da morte, se a gente conseguisse administrar isso de uma forma mais natural, como a velhice, se bem que a gente também não aceita a velhice, né? Talvez a gente não tivesse tanta angústia, não fosse tão atucanado, tão odioso às vezes, né? Porque é o fim. Porque, veja, eu estou falando de morte, mas é fim de um relacionamento, é uma morte. O fim de um emprego é uma morte. É aquela coisa de tu perder, né? Ninguém está acostumado a perder, ninguém está pronto para perder, ninguém quer perder. E pior, ninguém aceita perder, né? Acho que eu fiz uma salada bem grande aqui, né? E eu acho que o Dr. Maia também caiu. Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Onde é? Caiu aqui, ó. Ligação perdida. Vamos ver se eu faço contato com ele de novo. O que foi que houve aqui? Vamos dar uma conferida. Tá aqui. Tá, vamos lá. Caiu aqui a nossa conversa, doutor Maia. Alô? Alô. Eu não vi a hora que o senhor caiu. Eu ouvi um pouco do que tu disse, mas eu vi que é em relação à morte. Sim. E tu falou uma coisa interessante, porque se eu, vamos dizer, entender de uma forma assim mais racional e mais objetiva, a morte na realidade em vida é a maneira de eu estar preparado para mudanças. Porque as mini-mortes que eu devo sofrer durante a vida seriam eu excluir as zonas mortas que me habitam. Porque se eu vou ficando muito radical e pensando sempre da mesma maneira, tomando uma... que a armadura é uma espécie de caixão onde eu estou morto-vivo. Uhum. Então, se a minha capacidade de perceber a realidade, como eu falei do rio, que a cada dia há uma novidade e algo incognoscível, diferente surgindo, eu estaria aberto a uma morte sistemática, minha estrutura se renovando a cada momento. Porque eu estou usando a metáfora do corpo. Até os ossos, que são estáveis no nosso organismo, em 7 anos se renovam completamente. E o tempo todo o corpo está se renovando porque ele está morrendo e ao mesmo tempo revivendo. Mas psicologicamente a gente não consegue, a maioria não consegue entender isso devido à dificuldade de lidar com angústias, ansiedades, agonias, dificuldades de toda a ordem ligadas à ansiedade. Então eu não converso com a energia dadas à ansiedade. Então eu não converso com a energia da depressão, da ansiedade e dos porquês que elas me habitam. Então eu, usando a metáfora do corpo, que está sempre se renovando rapidamente para se manter vivo, eu posso dizer que o corpo está sempre morrendo e revivendo e renascendo. Mas psicologicamente, poucos de nós têm essa capacidade de lidar com a ansiedade e a depressão como sendo visitas que são inoportunas, mas significam algo que eu devo entender e resolver. Eu entendo elas como não entrem na minha casa. Ora, no momento que eu rechaço uma visita na metáfora importuna como a ansiedade, a depressão, a angústia, eu
perco a capacidade de entender por que estou angustiado, deprimido ou agoniado. Perco a capacidade de entender por que estou angustiado, deprimido ou agoniado. Porque eu não quero ser diferente do que eu sou. E para ser diferente do que eu sou, eu tenho que entender que essa morte, desse momento agônico, pode me trazer nova vida. Então, essas metáforas é que dão capacidade de eu repensar a minha fixação numa ideia e num jeito de ser que é o melhor para todos. Esse ainda é um dos maiores problemas, porque além de eu ter a minha coraça, eu acho que todos devem usar o que eu uso, porque aí é o sentido da vida para mim e para todos. Aí então eu começo a ficar radical, né? Então a morte vista nesse ângulo, ela é uma renovação da minha estrutura, assim como o corpo se renova a cada minuto. Células morrendo, células se renovando, se dividindo e novidades. Acho que é a morte, né, física. Sim, e esse radicalismo, dependendo da hora que ele entra na tua cabeça, na tua vida, ele pode substituir todas as tuas fantasias. Ele passa a ser a fonte, a ponte, todo o teu refúgio. É lógico, porque se eu tenho uma renovação radical, por exemplo, de um pensar, eu geralmente me uno a um grupo. E a minha tendência, então, é me fundir com o grupo. Então, eu funciono como rebanho, quer dizer, tem que ter um pastor que me guie. E ele passa a ser o máximo dos máximos dos máximos. E tu sabe que os pastores, até se diz assim, que todo dirigente, no fundo, ele tem uma certa dificuldade de inteligência maior, vamos dizer, de ser o grande chefe. Então, se diz assim que, todo o cara que está lá em cima e que é o pior, sempre tem. Mas, hoje em dia, o grande problema é que o poder que cada um desses líderes tem hoje é incomensurável. Nunca houve no mundo um poder tão grande dado a representantes de massas populares. Eu ser chefe de um país como os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Índia, é tão poderosa a capacidade de poder que esse dirigente tem na mão que é absolutamente corruptível. Eu fico embriagado com a massa de poder que eu tenho na mão. E eu sou um cara humano. Eu tenho uma formação comum como todos. Como é que eu lido com isso, embriagado com o poder? Eu teria que ter uma capacidade, por isso que os gregos diziam, dá o poder para quem menos quer o poder. Porque então esse é um dos pontos chaves, vamos dizer, da nossa visão de estrutura social. Bom, temos aqui uma piadinha, né? O nosso ouvinte, ele diz assim, Bia, pergunta para o Dr. Maia por que, apesar de tu saberes que não vai resolver nada em função do calor, tu afirma que continua reclamando sem parar. Deve ser insuportável. KKKKK. Deve ser mesmo. Quem estiver do meu lado numa hora de calor, se prepara, porque eu vou ficar reclamando o tempo inteiro. Mas aí é uma linha humorística, e a gente sempre diz que sempre que as coisas ficam muito sérias, é bom vir uma piada. Porque a seriedade excessiva, ela é de certa forma, embretante, né? Eu preciso, assim, de uma coisa mais irônica, para que a coisa fique mais leve. Né? Não, agora tu imagina o seguinte, doutor Maia, tu tá literalmente suada, tá? Na rua, 40 graus. A pessoa chega perto de ti, oi, tudo bom? Tudo bem, tá? Tu até responde, né? Mas aí vem a pergunta, tá sentindo calor? Não faz essa pergunta. Pelo amor de Deus, não faz essa pergunta. Mas tu vê que são coisas espontâneas que acontecem. Tu tá achando quente? Tá muito quente? Pô, tu tá te desmanchando. Como é que tu me pergunta se eu tô sentindo calor? Então daqui a pouco vai haver uma graça ali e a coisa então se descontrai, né? Tu já tá virada numa poça d'água, sabe? Tu já tá te sentindo assim, sabe?
Quer saber qual foi o crime que tu fez para ter entrado no inferno sem saber? Exatamente. É uma coisa séria. E não tem o que fazer, né? Não sei ir para Não, lugar... aí talvez surja uma discussão sobre o clima, desmatamento. Não, mas 100%, 100%. A gente já começa a botar a culpa na raça humana, mas isso aqui está acontecendo porque a raça humana não vale nada. E aí pronto, tu já está pronta para o Armagedon. Isso, em e aí alguns já começa segundos. uma discussão interessante e nos desvia do calor, né? Ou como diz um amigo meu, eu não entendo como é que nos países quentes tem tanta população. É mesmo, é? Quer dizer, ele deve ter uma certa dificuldade, né? Não suporta sexo quando está muito quente, pode ser isso, né? Que geralmente é. Então, como é que a pessoa faz sexo e tem filhos com um calor muito forte? O que também é uma pergunta bem apropriada, né? Como é que tu tem vontade com um calor de 40 graus? Da onde, né? Então, ele aí tem que ser vaidor, né? Quer dizer, nesses países onde a população é muito maior, como é que está o uso de anticoncepcionais e acessibilidade a eles, né? Aí entra uma série de variáveis. Sim, daí já entra, né, já entra na questão de quem é o governo, se é de esquerda ou de direita. Já podemos ir para, né? A gente vai até o final do ano discutindo. Agora, não, então tu vê que essa discussão é que abre campo de vértices novos de eu pensar de uma outra maneira e nunca cortar a opinião oposta à minha ou divergente da minha como sendo absolutamente impossível de ser ouvida e tem que ser cortada na hora, né? Isto é que nos impede de um crescimento pessoal único, em que eu começo a entender o mundo na sua complexidade quase que instantânea, e aí volta para aquilo que a gente falou. Se eu morro todos os dias como o meu corpo se renovando, eu posso viver até os 90, 100 anos. Agora, se eu me fossilizo na maneira de pensar de uma forma determinada, eu posso criar situações que podem ir até para o meu corpo, que é as linhas psicossomáticas, onde a minha agressividade não resolvida, ressentimentos, raiva, ódios de todo tipo, pode se transformar em doenças autoimunes e eu perder a capacidade de lidar com o corpo antes do que deveria, né? Uhum. A maioria das pessoas tem dificuldade ou nem tem acesso a esse tipo de informação, né? De que eu preciso que a minha mente psíquica esteja em andamento o tempo todo. Até me lembrei de um teórico da psicanálise que diz uma coisa interessante, que até estou atrás para entender melhor, porque ele diz o seguinte, que quando a gente nasce, interessante, que até estou atrás para entender melhor, porque ele diz o seguinte, que quando a gente nasce, a gente é só corpo, é soma. Quer dizer, eu não tenho nenhuma capacidade de percepção de mim mesmo. Eu estou absolutamente ligado ao corpo e às sensações que eu tenho. Então eu tenho medos e ansiedades não traduzíveis em qualquer tipo de comunicação. E quem me salva disso é a mãe, que me gruda em mim e eu me fundo com ela. Então, nesse momento, eu gradativamente vou ganhando poder de entender que eu sou diferente dela e ela é diferente de mim, até que eu adquiro um eu psíquico, em que eu me entendo como um ser separado da minha mãe e daquele ambiente. Gradativamente eu ganho poder e ganho o que seria a civilização, né? Mas esse teórico ainda levanta uma outra hipótese muito mais interessante, que essa é a civilização, né? Mas esse teórico ainda levanta uma outra hipótese muito mais interessante, que essa eu até tenho dificuldade de chegar em estudiosos que percebam isso no profundo, que tem que ver com uma linha mais, que eu diria, místico-espiritual, que ele diz que o verdadeiro self, ou o eu interno mais denso que teria um projeto pessoal meu de existência, pode ou não nascer, e que depende muito da minha capacidade de absorver mudanças que esse self profundo comece a se comunicar comigo e nascer num determinado período da minha vida, que é a capacidade criativa de eu gerar conteúdos
de existência criativa em mim, como se eu pudesse, então, a todo momento dizer, olha, eu gosto de mim e o que eu vivo tem significado, e a minha existência, eu gosto de mim e o que eu vivo tem significado, e a minha existência vale o que eu sinto em relação a ela. De certa forma, eu fico até poético e mais afetivo, mais empático. E essa linha, que seria um terceiro nível de profundidade pessoal, a gente encontra em alguns místicos que dizem que Deus está dentro de mim, como se houvesse um encontro com algo transcendente num sentido mais profundo. Então, eu fiquei pensando, pomba, se teóricos da psicologia profunda levantam essa hipótese, como você chega mais perto de uma vivência em que nível está meu self profundo me dando zonas de significado? E aí ele levanta outra hipótese, que como é que se comunica o self profundo comigo mesmo? Olha, ele nunca se comunica, mas está sempre, opa, que coisa incrível, eu estou vivendo uma coisa intensa, eu estou vivendo um amor transcendente, coisa parecida. Então, quer dizer, que se eu consigo isso na existência, eu acho que eu estou chegando perto do terceiro nascimento mais profundo de mim mesmo. É. Ou seja, nós estamos bem perdidinhos por enquanto ainda, né? Exato. Só os grandes teóricos e as pessoas mais ligadas é que conseguem perceber essas nuances que já são nossas, mas que a nossa mediocridade, quer dizer, mediocridade não, a nossa cegueira não deixa perceber, né? Exato, quer dizer... Que então, isso tem um pouco de intuição aí, não tem, doutor Maia? Sim, é o caminho que, quando se diz isso, que eles chamam de capacidade negativa, é quando eu lido bem com as minhas ansiedades, dúvidas, incertezas, e fico observando sem medo, sem querer fugir das incertezas, e fico observando sem medo, sem querer fugir. Eu começo a me observar nessas profundidades, e aí eu fico, vamos dizer assim, isso acontece em muitas pessoas que dizem assim, e talvez até as linhas evangélicas e católicas, e qualquer religião, abrem campo assim, através da reza ou de vivências desse tipo, de encontrar em determinados momentos uma espécie de segurança que aparentemente vem de um Deus externo, ou de uma cerimônia, ou de uma coisa assim, mas que eu me fixo mais no cerimonial do que propriamente numa abertura interna onde eu cresço e não me fixo, então, naquela fé que fica cega às vezes, né? Então, tu vê que está cheio de possibilidades, mas, ao mesmo tempo, cheio de armadilhas. Eu tive quando descobri que meu marido me traía. Não tinha nada para que eu pudesse perceber, mas eu comecei a saber. Alguma coisa me dizia. Era incrível. Ele agia naturalmente, fazia tudo certinho, ia e voltava para o trabalho junto com o meu filho mais velho. Não havia nada, absolutamente nada que pudesse colocar alguma dúvida, mas eu sabia. Eu comentava isso com a minha irmã e ela me dizia que eu tinha que procurar um psiquiatra. Não cheguei a fazer isso, porque encontrei com ele numa rua afastada em Porto Alegre. Ele estava com a família, com a outra família que ele tinha. E tudo se desvendou ali. Mas o que até hoje eu não consigo descobrir direito é por que eu sabia. Hoje eu não consigo descobrir direito é por que eu sabia. Tanto vê, essa pessoa nos traz um exemplo absolutamente nítido dessa fusão pessoal que eu tenho com o outro. E essa fusão absolutamente pessoal é que nos dá acesso a intuições de nível desse nível. Porque uma fusão afetiva, eu sinto o outro como se fosse eu mesmo. Isso é mais comum em gêmeos univitelinos, que parece que guardam uma vivência de afeto e de sensibilidade absoluta.
Até o Freud, em certo momento, disse que acreditava na telepatia, quer dizer, capacidade de eu acessar o outro através do mais íntimo do outro. E uma relação afetiva amorosa, em certo momento, disse que acreditava na telepatia, quer dizer, capacidade de eu acessar o outro através do mais íntimo do outro. E uma relação afetiva amorosa, como é o amor e a convivência junto, me dá uma capacidade chamada extrasensorial, de ter certezas não sensoriais, mas vivências de alto nível, que são verdades que eu chamei de comunicações numinosas, ou numens, vivências de alto nível, que eu posso acessar por ter essa capacidade. E isso aparece de várias maneiras, inclusive Mozart, por exemplo, ele ouvia as músicas de um lugar que, hipoteticamente, já existiam essas músicas e as escrevia por uma sensibilidade em campo novo de entendimento. Então, ela, pela fusão com o marido, ela teve acesso a uma informação não sensorial, quer dizer, certeza luminosa, que é uma vivência de tipo místico. Eu tenho uma certeza de algo interno meu que está fora do contexto, vamos dizer assim, sensorial. Eu não recebi isso de lado nenhum, eu tenho certeza. E ela ainda volta aqui e diz: nunca brigamos depois disso. Não havia por que brigar, porque eu sempre soube. E eu não tenho como explicar isso, não sou mística, trabalho com as exatas. Não tenho nenhuma vivência. Não tenho nenhuma vivência, e ela bota umas risadas aqui. Não tem nenhuma vivência espírita ou religiosa sobre isso. Risadas aqui. Não tem nenhuma vivência espírita ou religiosa sobre isso. Mas a certeza é total. Nunca brigamos, Dr. Maia. Nem eu, nem ele. E isso se deu exatamente por uma razão bem singela. Eu sabia o tempo todo. Que coisa estranha, né? Olha, muito estranho, né? Eu falei no Einstein, e quer dizer, vários teóricos, inclusive até psicólogos, tentam usar a matemática e o pensamento abstrato de alto nível para comunicações que embasam a estrutura do universo. Quer dizer, quanto mais abstrações eu conseguir fazer em nível altíssimo, eu posso acessar coisas absolutamente fora da realidade comum. Então, como ela é das exatas, talvez ela tenha uma sensibilidade exatamente matemática em que ela se comunica com o universo em torno através de uma sensibilidade muito especial que vem desta zona. Né? Uhum. Aqui a nossa outra amiga diz: bom dia. A ouvinte se pergunta como é que ela sabia, intuía, né, a vida dupla do marido. Eu já acho que ela tinha que se perguntar por que é que eu não sabia. Por que é que eu não sabia, tendo certeza que eu sei? E tu vê que coisa, né? Como abre uma janela imensa nisso aqui, né? Sim, porque ela não sabia fisicamente, ela não sabia dela. Aqui ela diz que o marido saía sempre com o filho mais velho, quer dizer, tinha uma rotina onde não aparecia essa vida dupla. Mas ela sabia, mas é muito estranho realmente. Agora, é claro, no mundo físico ela não sabia, só no emocional. Exato, e as mais densas da minha existência. Então, sentimentos dessa ordem eu considero, vamos dizer, verdades que não tem como escapar. Eu não sei objetivamente, mas eu tenho uma certeza de que isso é verdade. Mas eu não posso provar. Agora não vão sair por aí sabendo, né? Não, eu sei que ele tem outra e começar a se atormentar. Isso tem que ser, bom. Né? Aí tu vê que o nível de entendimento é tão grande que ela conseguiu entender por que ele teria essa abertura, né?
Acho que entender não, ela aceitou, não brigou, mas entender ninguém entende, né, doutor Maia? Sim, mas tu vê, se eu não brigo, é porque de alguma forma eu entendi e me abri a situações mais complexas. Por exemplo, aquela outra, né? Te lembra uma que abriu um campo também na homossexualidade e os 4 parece que viviam juntos, né? Próximos. Ou viviam bem, né? Isso. Então, opções estranhas para a maioria de nós, mas que, num determinado contexto, eu sou capaz de viver com paradoxos, né? E conviver com paradoxos, que isso é uma das coisas mais difíceis. Porque a maioria de nós quer certezas indubitáveis. E nós vivemos o tempo todo com zonas duplas paradoxais, tendo que abrir uma terceira zona para entender um paradoxo. Então, esse é o nosso crescimento. Se as pessoas estão abertas mais a isso, eu estou sempre crescendo, porque é assim que eu continuo vivo, senão eu começo a ficar mortificado. Não diga meu nome. Doutor Maia, minha mãe tem 77 anos. Ela viu na televisão que uma pessoa pediu que doassem... Eu continuo vivo, senão eu começo a ficar mortificado. Não diga meu nome. Doutor Maia, minha mãe tem 77 anos. Ela viu na televisão que uma pessoa pediu que doassem o cérebro dela para a faculdade de medicina após a morte. Pois bem, ela agora diz que também não quer que seja enterrado. Ela quer que doe o corpo dela para a faculdade de medicina. Ela não quer mais que o corpo seja enterrado. Eu não gosto dessa ideia. O que fazer? Atender à vontade dela? Eu acho que se isso é uma coisa assim que para ela faria bem, de dizer, mãe, pode ter certeza que eu vou doar o teu cérebro depois da morte, porque é uma coisa que tu quer muito, por que não fazer essa vontade em vida? Hipoteticamente, vamos dizer, as tecnologias avançadas, os robôs, vamos dizer, de TI são tão perfeitos que eu não preciso mais usar o cadáver. Eu tenho capacidade de estudar o corpo humano em terceiro nível, vamos dizer, com uma visão tridimensional, de uma forma tão definida, em nível celular e até intracelular, que as doações hoje eu acho que estão cada vez menores no mundo, né? Isso começou na Idade Média para cá e depois, então, com a tecnologia, cada vez o estudante tem menos acesso ao corpo real morto, né? Por que não deixar aberto para ela? Olha, se te faz bem, mãe, eu tô de acordo. Agora, se ela, vamos dizer, não, filha, eu quero ir no cartório, deixar escrito, bom, mãe, aí eu acho, então, talvez, se te faz bem, mãe, eu tô de acordo. Agora, se ela, vamos dizer, não, filha, eu quero ir no cartório, deixar escrito, bom, mãe, aí eu acho, então, talvez, trazer essa informação para ela. Hoje em dia, as coisas estão tão abertas, mas quando tu morrer vai estar tão avançado que o corpo humano em terceira dimensão, como um holograma, não vai necessitar corpo vivo ou corpo morto. Conversar com ela. Né? Uhum. Procurar se informar, já que tem essa abertura de diálogo a respeito de um assunto que não é todo mundo que tem, né? Não, é um assunto mais raro. Sabe, né? Quer dizer, aquela família, hoje é domingo, vamos conversar sobre o nosso corpo, onde é que vai ficar, para onde é que vai. Isso não existe. Então, se tem essa abertura, eu acho que dá para fazer uma grande pesquisa e ver quais são as oportunidades, né? O senhor sabe que esse negócio de ONGs que pedem doações, ela está fazendo doação para quem quer deixar o testamento para a ONG, que atende pobres, miseráveis em alguns pontos do mundo. E a pessoa deixa o testamento, e a chamada é a seguinte: você nunca vai ser esquecido. Então aparecem pessoas reunidas com a fotografia do doador, que doou ali o seu testamento, doou seus bens, para essa organização. Não, eu acho que isso está
sendo cada vez mais fácil, né, devido à comunicação aberta mesmo pela internet, né? Mas eu me lembrei de uma famosa professora de balé aqui em Porto Alegre, que veio da Rússia, e ela, depois de anos dando aula, eu não sei se tu te lembra, da Tonissai Petzold, foi aluna dela, dessa russa que veio antes, e ela morreu há uns 30 anos atrás, uma coisa assim, eu não sei bem, e ela era sozinha, e aí quem ficou com a casa dela foi a empregada que morava com ela, em vez de ficar no estado. Quer dizer, tem pessoas que não tem ninguém, nenhum herdeiro, e não fazem testamento. Então, quando morrem, o que elas têm e as heranças que pode vir a ter, elas simplesmente ficam para o Estado, né? Ou para alguém que estaria ali por perto e pega um advogado e aí, então, olha, eu vivi com ela tanto tempo, fui cuidadora. Agora, isso depende de informação, né? Quer dizer, tu está dando essa informação, a maioria nem sabia que existia essa possibilidade, né? Aliás, quem tem bens tem que se preocupar com isso, justamente por causa não da continuidade, né? Porque essa chamada causa não da continuidade, né? Porque essa chamada diz que você nunca será esquecida. Então aparece grupos de crianças de mãos dadas com a fotografia do suposto doador na mão, lembrando do doador. Sim, e isso dá uma visão assim de eu ser alguém ainda capaz de ajudar um outro, né? Já que eu estou vivendo assim absolutamente só e não tenho ninguém para deixar, né? Então, realmente, pode encontrar pessoas que sejam solitárias e não têm vontade de deixar nada para ninguém, né? Que interessante. Eu fiquei meio assim quando vi, sabe? Não sei se mais alguém assistiu essa chamada. Nessas TVs tipo Globo News e Viva, nessas aí, né? E outra coisa, né, Beatriz? Nós temos que ver o lado obscuro disso também. Pois é, não, eu fui de pessoas que não têm literalmente ninguém. E algumas estão até ricas, né? Tu vê, parece que nos Estados Unidos tem uma cultura de grandes fortunas fazerem grandes doações. Isso. Até eu me lembrei de um paciente não, ela é minha paciente, estão em Pittsburgh, e ele trabalha numa pesquisa sobre Alzheimer e demência. E um amigo brasileiro que estava no Canadá recebeu uma doação de 50 milhões de dólares para a cidade de Pittsburgh para continuar a pesquisa e chamou ele. E agora ela me contou que receberam mais 100 milhões de dólares para continuar a pesquisa de um grande milionário americano. Uhum. Aqui no Brasil eu não sei se esse costume está aumentando ou tá parado, né? Eu me lembro que eu acho que foi a Lili Safra, não foi ela que fez uma doação? Está parado, né? Eu me lembro que eu acho que foi a Lili Safra, não foi ela que fez uma doação? Fez uma doação grande. Lili era aqui de Porto Alegre, né? Aí agora também, como é o nome dele, fizeram esse negócio aqui na Santa Casa com 170 milhões, né? Isso, o Grandene, né? O Grandene, exatamente. Essas são. Mas tu entra numa outra faixa de administração e costumes que não é da nossa aqui da classe média, né? Não é comum esse tipo de abertura, né, de patrocínios, né? Não tem muito a ver aqui, né? Em outros países a gente vê que existe isso. Então, no caso da mãe, o ideal seria uma conversa com ela sobre as opções e mostrar para ela que, de repente, ninguém não é mais usual, é raro. O ideal seria uma conversa com ela sobre as opções e mostrar para ela que, de repente, ninguém não é mais usual, é raro. E até agendar uma visita a uma faculdade de medicina para ela se inteirar melhor das coisas que estão sendo feitas lá hoje. Então, hoje pela manhã, mais cedo aqui na programação da nossa Manaua, eu comentei a respeito do Pelé, né? E eu falei que
desde que ele se internou dessa vez, porque o Pelé tem se internado de modo mais permanente, né? Ele está com uma doença, ele já teve com outras doenças e tal. Eu nunca... Mas dessa vez eu tô com uma impressão meio pessoal, assim, sabe? Quando eu vi a notícia, eu pensei, puxa, será que o Pelé vai morrer? E isso me ficou marcado. Agora, eu comentei outro dia aqui isso. E não, o que é isso, doutor Maia? Cuidados paliativos. É quando chega num ponto em que provavelmente a capacidade respiratória está muito frágil e há suspeita de morte cerebral, né? Então, quando se aproxima desses momentos, aí o cuidado paliativo é manter aquela vida ainda batendo, vamos dizer assim, o coração está batendo, mas a capacidade pulmonar e então deve estar com já respirador e coisas assim, e com lesão hipoteticamente cerebral de nível quase irreversível. Então eu mantenho a vida de uma forma passiva, né? Então, assim, Pelé está recebendo cuidados paliativos e teve a quimioterapia suspensa após o procedimento não surtir mais efeitos. O jogador e rei de futebol de 80 Pelé está recebendo cuidados paliativos e teve a quimioterapia suspensa após o procedimento não surtir mais efeitos. O jogador e rei de futebol de 82 anos voltou a ser internado nesta semana, no dia 29, em decorrência de um câncer no intestino no Hospital Albert Einstein. A informação da suspensão da quimioterapia da Folha de São Paulo. Com isso, Pelé apenas recebe tratamento para combater a dor e a falta de ar. Os cuidados paliativos são direcionados aos pacientes que apresentam um quadro clínico que pode levar à morte. Nesta internação, além do câncer, o ex-jogador do Santos enfrenta insuficiência cardíaca, edema e inchaço generalizado e infecção respiratória. É exatamente o que eu suspeitei, uma infecção por falência, vamos dizer assim, do sistema imunológico, aí fica muito grave e urgência geral de órgãos. Então esse cuidado paliativo apenas mantém a vida nesse nível, assim, né, altamente... Artificial, né? Eu não tenho mais capacidade de volta. Aí depende do desligamento dos aparelhos, né? Tem gente que... Até eu me lembrei, uma vez eu falei de um aluno meu do curso de pós-graduação em psiquiatria, ele é plantonista num hospital, e aí então tinha uma senhora já com 98 anos, que estava nesse tipo de vida mantida por aparelhos, né? E a família insistiu muito que ele desligasse, sem uma ordem maior, a não ser da família, né? E ele desligou, e a senhora morreu. Aí ele contou em aula isso, e uma das alunas outras ficou indignada, porque ele tinha cometido um assassinato. E aí houve uma briga fantástica no nosso grupo. Eu quero que o meu parente viva. Até nós falamos esses tempos. Sim. Porque quando há alguma coisa econômica no meio, eu não quero que morra, né? Claro que existem... Eu acho que tudo é muito relativo, até nisso, né? Agora, racionalmente, tirando todo o emocionalismo e um pouco dessa coisa de religiosidade, eu acho que tem que deixar a natureza funcionar, naturalmente, sem nenhum aparelho. Esse é o grande problema hoje em dia, né? Porque eu posso manter uma vida em coma... Isso, artificialmente, anos. Tem gente que desperta depois de 10 anos. Mas aí onde será que essa pessoa andou, né? Mas olha... Não, mas mas o fato é o seguinte, preparem-se, porque nós podemos a qualquer momento ter uma grande notícia, né? A notícia do passamento do Pelé. Tu antecipou uma notícia que em breve vai acontecer. Vai acontecer. Em breve nós vamos ter a notícia da morte do Pelé. E eu digo para vocês assim, da última vez que eu vi que ele internou, eu digo, olha, não sei, dessa vez eu acho que enfim, é essa coisa da intuição, viu, doutor Maia? Sim, tu tem sensações assim que te dão certezas meio
estranhas. Certezas indiferentes à realidade que se apresenta. Mas é uma certeza íntima e quase intuitiva, né? Mas que está meio óbvia, né? Também tem muito de... E eu sinto que aquilo tem um chão de verdade, né? Bom. Uhum. Mas ele está com uma doença grave, deve ter dores terríveis, né? Quem somos nós, que a natureza faça aquilo que tem que ser realmente feito. O argentino, né? Também o argentino, mas aquele que era brasileiro, marido da Elza Soares, como era o nome dele? O Garrincha? O Garrincha, O Garrincha me chama. Aí me mandam aqui, ó, quando você morre, você não sabe que está morto. Quem sofre são os outros. É a mesma coisa quando você é idiota. Agora, tu sabe que eu me lembrei do que nós falamos a semana passada? Te lembra que entramos numa área espírita que deve ter uma cidade astral logo acima de nós aqui, recebendo as pessoas. E tu disse que viu o filme, quando tu viu que tinha ministério, tu saltou fora. Uhum. Aí um ouvinte disse assim, eu disse, olha, nós só podemos ver o além a partir da nossa visão de mundo. Então a gente projeta o nosso mundo lá, como uma ideia vinda daqui. Aqui entramos numa área espírita que deve ter uma cidade astral logo acima de nós aqui, recebendo as pessoas. E tu disse que viu o filme, quando tu viu que tinha ministério, tu saltou fora. Uhum. Aí um ouvinte disse assim, eu disse, olha, nós só podemos ver o além a partir da nossa visão de mundo. Então a gente projeta o nosso mundo lá, como uma ideia vinda daqui. Aí alguém do ouvinte disse assim, não, esse mundo nosso aqui é a cópia de lá. Quer dizer, eu nunca me dou por achado, né? Exatamente, Não, então, eu sou isso aqui porque lá é um projeto real. Tu vê que, então, eu nunca abdico da minha fé, né? Não, a nossa é que ainda bem, e é isso que nos sustenta, né? É exatamente isso que nos faz ter, assim, essa coragem. Exato, então, mas se a fé fica radical, aí o outro vira inimigo. Então, sim, a nossa fé tem que ser sempre aberta a novos entendimentos, e o outro, que é o oposto de mim, não ser visto como inimigo, né? De novo, né, doutor Maia, essa grande personagem que é o ser humano, porque nós somos capazes de brigar e ficar de mal por coisas completamente imbecis, né? Que não tem fazer guerra e matar o outro. Matar guerra, ficar de mal para sempre. Sabe? Para que tu rompeu com aquela pessoa? Aí tu diz, não lembro, não sei. Mas vai saber, foi uma coisa que tu falou, ou ela te falou alguma coisa e tu ficou de mal. É um negócio muito estranho isso, muito estranho mesmo. E agora tu vê, nós, de novo indo para afetos tipo odiosos, que então é todo o espectro do ódio em todos os afetos negativos, né, que mostram bem o aspecto do ódio interno. Raiva, ressentimento, ciúmes, inveja, agressividade de todo tipo. É um espectro baseado na linha ódio. Se eu tenho isso e não resolvo internamente, eu estou convivendo com um veneno criado por mim mesmo que certamente vai atingir meu corpo, já que eu não consigo jogar para fora ou resolver esses estados afetivos negativos que me habitam. Mas parece que odiar, se ressentir e ser agressivo vicia. Parece droga. Eu tenho que achar um inimigo. Eu preciso de alguém que eu odeie. Isso é uma característica também muito interessante em muitas pessoas. Agora, esse sentimento, quando ele é potente, ele te dá uma tesão enorme, né? De vida. É isso que eu estou dizendo. Olha, eu vou para a guerra com uma gana que, mas olha, ninguém vai me pegar. Me segura. Me segura porque esse desgraçado... E tu vê aí o prazer da agressão em determinados momentos. Eu não paro de chutar o cara. Eu fico ali... Aquilo é uma energia assim que me deixa bem vivo. Matando ou destruindo o outro.
Então, ontem, no meio de uma brincadeira, uma pessoa chegou e disse, não, eu não bato, eu mato. E aí virou uma brincadeira, virou toda uma gozação e tal. Mas isso é meio sério, né, doutor Maia? não, e agora eu entrei no primeiro episódio, que eu nem me lembrava mais de um episódio novo, uma série nova da Netflix, que é a Wandinha. A Wandinha, sim, eu comecei a ver. Que é a filha da tua família. Isso, não, olha só, né? Porque ele me perguntou, quando ele falou Wandinha, eu digo, mas é da família Adams? É da família Adams. Eu digo, não, mas isso é do tempo que a avó era criança, não sei o quê. Ele disse, não, mas a Wandinha agora... E ele começou a me falar da Wandinha com uma singularidade e com uma intimidade que me assustou. Eu digo, não, então eu vou ver junto contigo. Então tu vai ver desde o começo, tá, vó? Então tá, tô assistindo desde o começo. E realmente, tem até a mãozinha ficou na escola com ela. Eu, quando vi, eu digo assim, engraçado, eu tenho a noção de que tem alguma coisa a ver com... Eu não me dei conta. E quando eu vi a mãozinha, eu digo, família Adams. E tu vê todo o lado negativo visto ali, mas indo numa linha positiva. É de tu enfrentar as coisas ruins que te acontecem na vida. Exatamente o que nós estamos dizendo. Quer dizer, a Wandinha é especialista em afetos negativos, indo na direção de uma positividade e até de uma empatia com outro desabonado ou meio maltratado. Olha só que lição interessante. Ela é absolutamente sofrendo bullying de alto nível, mas a integridade pessoal dela vem de uma força que transcende o próprio bullying e o abuso, mas sempre forte. Não, e ela é uma pessoa cruel, né? Porque quando aquele menino bateu no irmão dela, ela botou piranhas dentro da piscina e uma delas comeu o saco, né? Não, e tu vê que do rapaz. Esse é o afeto, e tu vê, isso é um afeto de raiva que nos habita em determinados momentos, que eu quero destruir o outro, né? Só não tem os elementos assim como apresenta a Wandinha. Sim. E é uma escola especial. Uma escola para crianças que são rejeitadas, né? E ela vai justamente porque o saco do menino, né, o escroto do menino foi comido pela piranha. E tu vê, didaticamente, são escolas para pessoas especiais, né? Ou diferentes. Uhum. Mas todos ricos, né? Não, até a cidade vive da escola. É muito estranho. Quem quiser ver para se divertir e para parar para pensar em cima das barbáries que podem acontecer, né? Ela tem um pouco disso, né? Falar em barbárie, o rapper norte-americano Kanye West, que é muito famoso, famosíssimo, era ex-marido da Kim Kardashian, muito famoso. O Kanye West, ele divulgou agora que ele ama o Hitler. Ele está divulgando o Kanye West, ele divulgou agora que ele ama o Hitler. Ele está divulgando uma marca com suástica nazista para concorrer à presidência dos Estados Unidos em 2024. Detalhe, ele é negro, né? E tu vê, né? Então, é possível eu ter essa vivência tão forte mesmo sendo vítima de preconceito. Né? Ele teve a conta no Twitter suspensa após as declarações e já tem uma onda se levantando dentro da rede mundial em busca de liberdade de expressão para Kanye West. Agora me lembrei que aquela achincalhada lá dos ministros do Supremo tiveram um financiamento do maior amigo do como é o nome dele? O ex-presidente americano. Trump. O financiamento do maior amigo do como é o nome dele? O ex-presidente americano. Trump. Como é o nome daquele que é muito íntimo dele? O Banner. Ah, sim, é o Banner, e diz que o Banner pagou diárias de $100 para uma turma e um ônibus para ir lá fazer isso.
Sim, mas um cara milionário pagar o ônibus é dose, né? Sim, mas para a turma ir lá chincalhar os ministros do Supremo. Sim, Nossos, né? sim, Os sim, nossos. sim. Os nossos, não, olha, a coisa está chegando num ponto, porque o Bolsonaro estão dizendo que ele está dodói. Que ele agora está... Porque ele simplesmente está alheio. Ele não fala mais nada. Ele esteve numa manifestação ontem, que era uma solenidade militar, e ele, o senhor, como psiquiatra, sabe muito bem que isso, para mim, significa que o cara está meio com mau hálito. Mas para um psiquiatra, um olhar alheio, um olhar assim, perdido e alheio, é muito significativo, né? É um mal perdedor, né? Ele já disse que não vai passar a faixa para o Lula. Mas diz que ele não reage, doutor Maia, a mais nada. Ele não fala com ninguém, ele não cumprimenta ninguém e ele não reage, ele só tem um olhar perdido, assim, no horizonte. Será que é muito remédio? Não mudou nada nem com o ganho da pensão agora? Que não, nada. Ele está com o olhar marejado, agora eu vou fazer chorar. Ele está com o olhar marejado, a respiração curta e não conversa com ninguém e o olhar é perdido no horizonte. Mas dizem que ele ainda tem uma esperança que no dia da posse do Lula aconteça algo. Deve ser, vai descer um disco voador, né? Para alguma coisa assim. Sim, já estão vendo o extraterrestre. Não, agora há pouco eu vi no Twitter uma senhora idosa, tá? Toda vestida de verde, numa esplanada na frente de um quartel, acho que é Brasília. Tá chovendo pra caramba e ela tá ajoelhada com as mãos no chão e com a cabeça enterrada no chão, pedindo que o exército salve o Brasil. É para te ver como o radicalismo é possível de ser uma ideia e uma fé absolutamente minha que me dá sentido. É impressionante, né? Mas eu posso morrer por alguém que eu acho que é o Messias, o enviado, enfim. Isso é comum em vários tipos de seitas, né? Até me lembrei daquele, o Jim Jones. Jim Jones, é a cúpula dos militares de múmia emburrada. É o chamado mal perdedor, né? Que horror. É. Porque tu vê, né? Se o Bolsonaro pudesse entender assim, bom, eu tenho uma quantidade enorme de deputados e senadores que vão fazer um governo e eu vou ser o líder, de certa forma, da oposição ao governo do Lula. Há um caminho bem nítido e cheio de possibilidades, né? Não. Fiquei sentido e não tenho capacidade nem de pensar. Sim, mas pode ser excesso de remédios, esse olhar perdido? Não, o que eu me lembro que falaram que ele teve uma infecção na perna séria, né? Que também é uma infecção de pele, geralmente tem que ver com estresse. Então ele não podia botar calça, não podia ir então no palácio se apresentar durante 15 dias. Então ele não podia botar calça, não podia ir então no palácio se apresentar durante 15 dias. Será que isso era só isso ou realmente o estresse que está vivendo deixa meio apático mesmo, né? Deprimido, sei lá. Que estranho, né? Mas esse olhar, esse jeito todo, não pode resultar num ato mais fantástico. Aí é que está, né? Então, por isso que se levanta a hipótese que até a posse do Lula pode ainda haver movimentos mais densos, né? Tipo assim, uma tentativa de suicídio? Aí é que está, né? Só eu que sou doida que posso dizer uma barbaridade dessas, tudo bem. Não, seguindo a tua linha, um assassinato, um suicídio, né? Uhum. Sim, porque a pessoa está chegando no seu limite, né? Ou aparentemente. Área de esquerda, né? Uhum. São vivências de tal intensidade, como nós estávamos falando, que o ódio e a agressividade são tão poderosos que ou me mobilizam para a ação ou me paralisam. Bem assim. A Lúcia dos Santos está nos mandando aqui uma mensagem de voz. Vamos ouvi-la? Vamos.
Bom dia, doutor Maia. Bom dia, Beatriz. Doutor Maia, eu preciso de uma ajuda sua. Eu ando, assim, muito triste, assim, uma tristeza que eu não sei de onde vem e com medo. E ando tendo uns sonhos, assim, tenho sonhado muito com Lula. E cada vez que eu me acordo, assim, é como se meu coração estivesse batendo na garganta, assim. Eu me acordo com suor, e não tô dormindo direito. Sim, é como se meu coração estivesse batendo na garganta, assim. Eu me acordo com suor, e não tô dormindo direito. Será que isso é só uma preocupação ou é uma coisa para eu me preocupar mais? Porque eu já tô com isso aí há algum tempo, assim. Tá? Um abraço, doutor Maia. Bom dia, Beatriz. Tu vê, né, Lúcia, eu acho que realmente quando a gente tem, vamos dizer assim, visões tão díspares, né, que há uma polarização e uma agressividade tão grande vinda de uma situação como essa que a gente está vivendo agora, essas vivências são negativas, mas podem gerar, como está gerando na Lúcia, uma preocupação excessiva com o futuro, baseado no que vai acontecer até o fim do mês, né? O meados do mês de dia 12, que vai acontecer até o fim do mês, né? O meados do mês de dia 12. Então, realmente, a Lúcia pode estar vivendo uma coisa dupla. Enquanto ele não estiver bem lá empossado, eu vivo uma preocupação grande. Isso é muito comum, não é, na expectativa de uma realização que a gente tem dúvidas que seja bem como a gente quer. Então, ela está vivendo uma duplicidade que é muito comum na maioria das pessoas, né? Em relação a vários fatos da existência ou de expectativas que eu tenho numa possibilidade que está acontecendo na minha vida. Então, só temos uma coisa: esperar que o pior que eu imagino não aconteça. É isso mesmo. Olha, sabe que tem famílias que estão num clima muito ruim em função dessa questão bolsonarismo ou não, né? Eu tenho muito ruim em função dessa questão bolsonarismo ou não, né? Eu tenho aqui um relato de uma senhora que é de uma família que está exatamente nisso, né? Um dos filhos se não falou abertamente que é bolsonarista, mas eles fazem parte de um grupo de profissionais que são bolsonaristas e estão tratando tudo como sendo golpe, que o Lula não pode assumir, tudo muito violento. E o filho dela está no meio disso. Esse filho estava sempre num pedestal para ela. Então, na casa dela, o leite foi derramado. A casa caiu, como diria, né? Aí ficou um clima ruim. Logo esse filho, que seria o filho protetor, que seria o porto seguro, o melhor filho que ela tinha. Só que daí deu um bate-boca. E para a família, só os 2 filhos e a mãe, que é quem está sequelada com tudo isso, né? Mas ela diz que vai se dar mal. Ela não sabe o que fazer. Ela queria um botão de desliga, liga e desliga. Só que ela não tem. Ela não encontra uma saída. Está muito preocupada nesse climão que está na família dela, com esse filho e com a outra. Um filho é bolsonarista, ela descobriu agora. E faz parte de um grupo de profissionais que são de alta qualidade aqui de Porto Alegre e que são bolsonaristas assim radicais. E ela só descobriu agora. E ela vai ter um happy hour entre só os 2 filhos e ela. E ela sabe que vai acabar se dando mal. E ela está então colocando isso aqui pro senhor, porque ela diz que não encontra saída, né? Pro senhor, porque ela diz que não encontra saída, né? Esse é o grande problema, né? Quando o radicalismo chega neste nível e agora esse radicalismo agora se manifesta principalmente intrafamiliarmente, né? Entre pessoas da mesma família, que é muito destrutivo, porque
ele existe num nível social mais amplo. Agora, tu falou da mulher que ficou rezando na frente do quartel para salvar o Brasil. São crenças negativas muito fortes. Agora, como resolver isso numa família? Essa senhora teria que ter uma capacidade, vamos dizer assim, altamente capaz de neutralizar a agressividade e a vida entre os membros. Quer dizer, como ela falou, um botão que desligue o motivo, quer dizer, que ela se ligue nos afetos que ela tem com as pessoas, que transcenda a zona radial, fiquem mais difíceis, tentando se relacionar com cada um fora desta linha radical. É a única maneira dela conseguir se estabilizar, tanto ela pessoalmente, como ser, vamos dizer, vínculos diplomáticos entre posições radicais. E tu vê que no nível social mais alto, o que se faz para ver um acerto depois de uma guerra, vamos dizer, de tanto tempo? Acertos em que algumas perdas são feitas e eu paro de guerrear, quer dizer, alguém sempre vai perder alguma coisa, mas a diplomacia dela seria essencial, vendo os lados afetivos da família, né? E saindo da radicalidade. Até porque parece que ainda persiste aquela ideia de estar fazendo campanha, né? A campanha acabou, o Lula ganhou, ponto final. Não se fala mais nisso. Quer dizer, ideal seria, então preciso de pessoas com capacidade diplomática de ver os interesses de cada um e, de certa forma, ajustá-los de uma forma em que volte a haver comunicação, pelo menos baseado no que é uma família, quer dizer, tem uma base afetiva antiga que deveria ser invocada para que não houvesse mais radicalizações, já que, objetivamente, como tu disse, mudou o cenário. Mudou completamente. Ela, como mãe, agora deve dizer, ó, esse assunto, não. Já acabou, isso aqui, o Lula já ganhou, tá? Quer reclamar, vai para Brasília. Aqui não, aqui nós vamos falar de futebol, nós vamos falar de qualquer outra coisa, menos disso. E se tu quiser, tu pode levar um lanche que eu vou te fazer para ir para frente do quartel. E vai lá para a Rua da Praia, vai te catar, sabe? Quer dizer, quando tu ficar no quartel lá na frente, ir para frente do quartel. E vai lá para a Rua da Praia, vai te catar, sabe? Quer dizer, quando tu ficar no quartel lá na frente, eu vou te fazer um bom lanche para te ficar bem. Isso, eu vou te levar lá uma quentinha. Eu vou te levar uma quentinha e pronto, né? Eu acho que como matrona, porque na posição dela, são os 2 filhos e ela é mãe, né? Então é só chegar, abriu a boca e falou não sei o que, disse, acabou, não é para falar, proibido. Política aqui não se fala. Esse assunto não pode, está proibido. Só vamos falar nesse assunto daqui a 4 anos. Como é que é? Vamos usar uma metáfora. Filhos, esse assunto é fogão, gás ligado sem estar aceso. Pode explodir a cozinha. E vai, né? Não, o problema, sabe, doutor Maia, assim, ó, eu que rompi com algumas pessoas, não com muitas, mas e vai, né? Não, o problema, sabe, doutor Maia, assim, ó, eu que rompi com algumas pessoas, não com muitas, mas com algumas eu rompi, eu não rompi por causa delas, eu rompi por causa nossa, entende? Para preservar o respeito, para preservar a admiração, porque senão a gente acaba dizendo aquelas, sabe, abrindo o esgoto que a gente tem para xingar e diz coisas que depois não volta, viu? Não volta. E aí pode acabar mesmo com uma amizade na alma. Porque acabar aqui na vida pessoal, nunca mais falar não sei o que, isso aí faz parte da vida. Agora, quando acaba na alma, é dolorido, né? Tem que ter essa força, não sei, vai ter que se reinventar, né? Ninguém tem a capacidade, em Tavistock, na década de 70, que ela entrou na clínica e não tinha tintas para botar as suas obras, né? E ela então começou a pintar as paredes com a sua merda. E nenhuma enfermeira entrou no quarto, porque era uma linha antipsiquiátrica, para limpar as paredes.
Então, através da merda, ela viajou na loucura dela, melhorou, voltou para a vida comum como artista, escreveu um livro e recebia visitas de pessoas que queriam saber como é que é viajar através da loucura até ficar bem. Então, lidar com merda na parede é difícil, né? Bah, pelo amor de Deus, né? Aquele cheirinho de cocô, meu Deus. E tu entrar e dizer, mas que merda linda. Mas que cocô lindo, não? Aqui. Que merda linda. Mas que cocô lindo, não? Aqui. Aí ela vem aqui e diz assim, ó, o problema familiar... Ah, olha só, doutor Maia. O problema familiar é que eu sou a briguenta. Não quero paz. Ah, bom, minha filha, então... Mas ela se deu conta de uma coisa. Pois é, né? Então, assim, ó, quem vai ter que tomar um para-te-quieto é tu, né? Isso. Esse assunto não, e acabou. Não tem, mas a filha é isso, é aquilo, é problema dela. É a escolha dela, não tem que ficar questionando. Aconselho ela a passar um fim de semana em águas termais. Vai morrer afogado. Tá de braba, não abre a mão. Olha só, o Oscar Henrique Cardoso está nos mandando aqui uma mensagem de voz. Vamos ouvi-lo. Até comentei nas minhas redes sociais. Eu quero dizer sobre a apatia, sobre o sentimento, que aliados dizem que o Bolsonaro poderia estar até deprimido, depressivo, uma tristeza profunda. Olha, eu quero realmente, Beatriz, realmente, doutor Maia e ouvintes, pedir desculpas do que eu vou dizer, porque eu sou uma pessoa muito compreensiva, eu sou uma pessoa muito ponderada, eu sou uma pessoa que eu sempre procuro me colocar, muitas vezes, no lugar do outro para tentar entender. Mas no caso do Bolsonaro, eu quero dizer a vocês que eu não tenho pena nenhuma de nenhum tipo de sofrimento que ele pode estar sofrendo. Porque, vamos lembrar, Beatriz, que nós temos quase 700 mil famílias chorando. E que sabe-se lá como é que vão passar esse final de ano, chorando a morte dos seus parentes que morreram na pandemia, porque o Bolsonaro, lá em agosto de 2020, não quis comprar vacina, quando foi oferecido pelos laboratórios da pandemia, porque o Bolsonaro, lá em agosto de 2020, não quis comprar vacina, quando foi oferecido pelos laboratórios internacionais, o Bolsonaro não quis comprar vacina. Porque ficou com medo de tomar um impeachment e de perder o carguinho, de perder o poderzinho dele. Então, em nome do poder que ele queria ter, ele foi omisso, ele foi genocida, sim, porque 700 mil pessoas, quase 700 mil brasileiros perderam a vida. Tá? Tem muito pai que vai chorar a morte de um filho, muito filho que vai chorar a morte de uma mãe, muitas famílias que perderam o provedor do lar e que estão passando necessidade, muita gente perdeu o emprego, foi só desgraça que esse homem trouxe na história do país. Foi o pior presidente da história. Eu peço desculpas de não estar sendo uma pessoa politicamente correta cristã, como diz que temos que amar os inimigos. O Bolsonaro não é meu inimigo, não amo ele, e eu não tenho pena nenhuma do que ele está sofrendo. Está marcado na história como o pior presidente desse país. Estou na escuta. Beijo, Beatriz. Concordo em gênero, número e grau. Assina embaixo. É uma opinião densa, né? Uma opinião densa, isso aí, Oscar Henrique, eu concordo contigo. Você sabe que eu sempre que eu olho para o meu pescoço aqui, eu me lembro que eu tive entubada e tive morta por causa da Covid, porque não tinha ainda vacina. E eu sinto uma revolta, doutor Maia, tu não tem noção de como eu fico braba, sabe? É verdade, tu viveu isso, hein? Eu fico muito braba, eu fico puta da cara, sabe? Eu fico com uma vontade, assim, de enfrentar ele pessoalmente, assim, cara a cara, sabe? E mostrar para ele as marcas, as cicatrizes que eu fiquei. Eu fiquei com uma cicatriz na minha perna esquerda, eu fiquei com uma cicatriz no meu pulso direito, eu fiquei com uma cicatriz aqui na minha perna esquerda, eu fiquei com uma cicatriz no meu pulso direito, eu fiquei com uma cicatriz aqui no meu pescoço, sabe? Então, assim, ó... Eu tenho as cicatrizes da Covid em mim e eu sei que ele foi o autor
E eu já podia estar vacinada naquela ocasião. Quando eu fui contaminada, eu já poderia estar vacinada. Provavelmente até eu ficaria mal, talvez até... Mas eu já estaria vacinada. Já estaria, entende? exatamente. E isso é que é imperdoável. É imperdoável. Realmente é imperdoável. Foram 400 mil, cálculo é de 400 mil pessoas que morreram, mas que poderiam, se a vacina tivesse sido comprada, poderiam estar vivas agora. Não, e outra coisa importantíssima, né, que a gente já falou várias vezes, que as vacinas, desde que foram estruturadas desde a varíola, lá no passado, nos deram quase 40 anos de vida a mais, porque antes era impressionante a quantidade de mortes por problemas que hoje as vacinas evitam, né? Isso se veio de tal maneira que agora existem mãezinhas aí, pais e mães, que não querem vacinar os filhos, porque não acreditam em vacina. Não, e tu vê que gerou uma coisa assim que é difícil, é quase como se eu acreditasse ainda que a Terra é plana, né? Isso, quer dizer, não dá, entende? Não dá pra gente conviver com isso. E eu vejo essas pessoas aí, ai, coitadinhos, eles estão loucos. Não estão loucos, eles são pessoas que precisam acordar. Eles estão em transe, numa espécie de transe. E alguns estão ali porque estão sendo pagos. As correntes radicais, assim, que parece que não aceitam progresso de tipo nenhum, né? Assim, que parece que não aceitam progresso de tipo nenhum, né? E quando tu vai conversar, tu vai ver que eles não sabem nada. Não tem noção nenhuma, é só fantasia na cabeça, entende? Sim, é o reinado da fake news, né? Doutor Maia, quem é que vai ganhar a Copa? Olha, eu me baseei naquele inglês, que é um cara que ele acertou as 2 últimas Copas, o ganhador. Então, a previsão dele diz o seguinte, que agora a primeira previsão caiu, porque o Uruguai deveria vencer o Brasil nas oitavas. Mas a seleção que vai ganhar a Copa, segundo a previsão dele, é a Argentina. Eu tenho um outro cara que é também um vidente. E ele disse que vai ganhar o Brasil. Ele é economista e usa os algoritmos econômicos para lidar com ações, olha só. Não é aquele que escuta, que pergunta para um peixe? Não, ele é um economista inglês e usa algoritmos baseado numa série de eventos, né? A única coisa que errou agora é que o Uruguai caiu, né? Então continua a previsão final, que é a seleção argentina campeã. A Argentina? É. Olha só, né? Vamos ver, né? Agora tem uma previsão e essa que eu lembrei que eu li esses dias. Bom, mas o cara esse fez as mesmas previsões nas últimas 2 Copas e acertou. Por isso que ele vem com uma força meio poderosa, né? Pois é, eu vou ver agora o resultado dos jogos de hoje e já vai para as oitavas. Hoje já tem 2 jogos das. Vou ver agora o resultado dos jogos de hoje e já vai para as oitavas. Hoje já tem 2 jogos das oitavas, né? Já. Que eu saiba, que já começou agora 15 para o meio-dia. E acho que é Estados Unidos e não sei quem. E agora na segunda-feira o Brasil joga com a Coreia, né? Com a Coreia do Sul. Que venceu já um grande time aí, né? Então sim, tá. São os azarões que estão aparecendo. Agora, eu disse ontem, né, que o Brasil perderia para Camarões. Ontem eu falei, não, acho que o Brasil... Eu falei ontem, no final do programa, conversando com o Ion Bressan, eu disse, qual é o teu prognóstico? Ele falou, eu digo, não, eu acho que vai perder. O Brasil perde para Camarões. Mas eu disse lá o motivo, porque que eu achava, e continuo achando que é esse motivo. Não é porque os jogadores brasileiros não são bons. Eles olharam para os Camarões e disseram, não, é segundo time, vamos colocar os reservas. Sabe? Eu acho que ele teve a ideia que seria central, né? Vamos
já que houve 3 lesões de titulares, vamos evitar que haja mais lesões desses titulares e vamos botar reserva. Porque ele também sabia, né, que se precisava só de um empate e poderia até perder por 1 gol ou 2, né? Uhum. Mesmo assim, continuaria na ponta. Então, eu acho que o Tite arriscou dentro de uma linha assim, vou proteger os que eu preciso para as oitavas, né? Mas como eu sou radical, eu só aceito o jogo de Copa com os titulares. Não, e eu acho que a tua previsão foi correta, né? Pô, tu tá botando menos, tu quer ganhar mais, ó, te cuida, né, tia? A chance era... Porque eu achei muita assim, olha, uma copinha, sabe? Então, é mais ou menos assim. Agora quem tá jogando é Estados Unidos e Holanda. Ele pensou que ia comer camarão miúdo. E tava ali, né, um camarão daqueles... Camarão gigante. Camarão que é bom, né? Eu acho que o camarão saltou mais para a lagosta, né? Nossa, e um camarão bem saltadinho, assim, não pode cozinhar muito, fica uma delícia, né? É coisa muito boa. Bom, é isso, doutor Maia, então, muito obrigada. Obrigada pelo papo. A gente se encontra no próximo sábado, se Deus quiser. Certo. Tá bom? Abraço. Grande abraço. É isso, gente. Eu quero agradecer ao doutor Herberto Edson Maia, nosso amigo, mais do que qualquer coisa, um amigo, não é? E que sempre aceita conversar comigo num papo aberto, né? Nos sábados aqui das 10h30 até o meio-dia. Agradeço muito pela generosidade dele. Aos amigos que estiveram com a gente, muito obrigada também. E eu volto segunda-feira.